Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente bater um papinho sobre o livro incrível chamado As Coisas, do autor brasileiro Tobias Carvalho. Esse aqui foi um presente que eu ganhei do Lerri, que também é um colega meu e inscrito aqui no canal. E a gente participou de um bate-papo sobre literatura, sobre incentivo à leitura no Sesc, que teve aqui algumas semanas atrás. Ele aproveitou e me deu de presente. Muito obrigado, Lerri, eu já te agradeci pessoalmente. Eu não tava nem pensando em fazer vídeo nem nada do tipo. Na verdade, o que aconteceu foi porque durante o processo de leitura eu fui sentindo a necessidade de trazer vídeo aqui para o canal, principalmente porque na internet a gente vem numa onda muito de desinformação, de fake news, esse tipo de coisa. Então livros como o do Tobias eu acho legal passar adiante, né? E também porque eu estava sentindo uma certa falta de ler e falar sobre literatura contemporânea, né? Bom, esse livro aqui, como eu falei, é um livro de contos e ele foi premiado, né? Ele venceu o prêmio Sesc de Literatura de 2018. E bom, por ser um livro de contos, eu não vou me ater a tentar fazer uma análise profunda, nem nada do tipo. Na verdade, eu vou comentar com vocês um pouco por cima como foi a minha experiência de leitura, né? Fazia tempo, como eu falei anteriormente, que eu não lia esse tipo de livro, mas assim, foi uma grata surpresa. Sério, o Tobias Carvalho, ele escreve muito bem e assim, é um texto simples, é um enredo enxuto, mas que fala muito e eu acho que a mensagem que o autor queria passar, ele conseguiu. Bom, e o assunto principal aqui, que vai permear todos esses contos, é então as vivências de um homem homossexual, né? Então assim, aqui a gente tem de tudo, tem contos mais leves, contos mais pesados, contos que chegam a ser de certo modo um tanto quanto engraçados, mas eles têm uma certa ligação no final, que é uma ligação de mostrar como o LGBT, né, como o homem homossexual, ele lida com certas questões, ou não, né? Então são situações assim que são pessoas comuns, como eu, como você. Bom, como eu falei pra vocês, alguns contos são mais pesados do que outros, e eu acredito que de todos esses, eu acho que só teve dois que não caiu tanto no meu gosto, pra vocês verem, né? Alguns contos eu terminava meio, como é que isso acontece, sabe? Alguns contos eles são mais reflexivos, né? Por exemplo, o meu conto favorito aqui é O Pai, que é o conto da página 51, que é um conto onde existe fala assim, basicamente como é que se dá, né? Como é que se deu a relação desse personagem com o pai dele. E uma coisa que eu achei curiosa é que os protagonistas, na verdade, não existem, né? Então assim, não é nomeado aqui. Basicamente, em quase todos os contos, não tem o nome, Rafael é o protagonista, Pedro é o protagonista, não. O autor não dá essa importância a dizer quem são as pessoas, né? Porque talvez o protagonista, na verdade, seja a vivência em si, as coisas que esses personagens passam, né? E esse conto, O Pai, foi um conto que eu consegui me correlacionar bastante, porque é um conto que tem toda uma estrutura para deixar o leitor incomodado e triste e, de certo modo, compadecido com a situação do personagem, e eu particularmente achei muito bom. O primeiro conto, né, que dá um início aqui, chamado Como os Bons Amigos. Esse conto, ele fala dessas primeiras brincadeirinhas que existem entre dois meninos quando eles são adolescentes, e algumas brincadeiras também conhecidas como broderagem, né? A gente às vezes ouve essa palavra com um termo bem pejorativo, mas enfim, isso é uma realidade no mundo gay. Tem um conto aqui chamado Rodrigo no Terraço, esse conto também é muito pesado. É um conto onde fala sobre um casal que não tem questões muito bem resolvidas um com o outro. E aí tem um momento em que esse personagem principal, ele chega na casa, no apartamento desse namorado, tenta falar com ele, mas esse menino está completamente assim, sério e olhando para a parede, com as pernas para cima, não quer fazer nada, e do jeito que eles estão ali, eles transam, enfim. Eu não vou dizer o final do conto, mas bem autoexplicativo pelo título, mas é meio pesado assim, né? Fala muito. E me fez pensar muito nessa coisa da gente às vezes querer resolver tudo com sexo, ou querer resolver tudo aquilo de uma forma não tão, como eu posso dizer, reflexiva, conversativa, né? Não sei se essa palavra existe, mas enfim. O fato de você expor de fato o que é que você está sentindo, você expor para o outro alguma coisa que esteja o incomodando, enfim, isso é muito importante. E esse conto traz isso pra gente. Tem esse conto aqui chamado Cantiga de Roda, que é um conto meio triste, assim, porque fala um pouco, né, pelo menos na minha visão, de como existem personagens, e como existem pessoas no nível de superficialidade tão grande que chega a ser escroto. É um conto que me incomodou no final, porque o que o personagem faz com o outro é, assim, tenebroso, talvez, né? Então são dois meninos que estão ali para se conhecer, e esse protagonista, mais uma vez, que não é protagonista, enfim, ele passa a se arrumar, ele tá arrumando as coisas ali,
ele muda o penteado, enfim, ele tá todo animado pra conhecer esse outro rapaz, viaja não sei quantos quilômetros e chega lá na hora, acontece uma coisa assim que você fica, sabe? Reality. Enfim, existe um conto aqui chamado Sauna número 3 e como o próprio nome já diz, a gente vai ter então contato com pessoas, um menino mais jovem e um rapaz mais velho dentro dessa sauna e simplesmente, enfim, transando, pagando garotos de programa e é isto. E num dia chuvoso, onde eles estavam tristes, eles resolvem então ficarem nessa sauna por horas e horas. E nenhum desses contos pra mim soa como algo simplesmente pra colocar. O autor não simplesmente joga essas histórias. Ele tem um certo objetivo no final, sabe? Ele te fisga e ele te mostra como uma visão espelhada, né? A pessoa que lê esse livro aqui vai se identificar com alguma coisa. Tem um conto aqui que eu fiquei pensativo e eu não sei se eu tava realmente na linha correta. É o penúltimo conto, se eu não me engano, The Biggers Lie, alguma coisa assim, onde conta a história de um menino que ele, assim, é de família rica, bem estruturada, e ele adora ler, só que ele resolve, por X motivos que eu não sei, ir até uma livraria perto da casa dele e roubar os livros. Então, assim, ele vai sempre para uma seção dos livros de sociologia, pega ali, a biblioteca não tem câmeras, né, ele acaba falando aqui pra gente, e o narrador, no caso, não tem câmeras e ele acaba colocando o livro dentro da calça e vai embora, enfim. Conta pros amigos dele, que também são ricos, e eles falam, nossa, que legal, show, olha que bacana, você está roubando livros. E o incentivo a continuar fazendo isso, não sei porquê também. E aí, ninguém desconfia até o momento que ele rouba o seu último livro, e ele fica muito ansioso, chega em casa, é um livro em capa dura, está ainda plastificado. E aí, quando é um tempo depois, ele volta nessa biblioteca, nessa livraria, para roubar outro, e aí quando ele está se aproximando da seção onde ele sempre faz o seu furto, ele é pego. Os donos da biblioteca simplesmente, enfim, dão um carão nele, né, como a gente chama aqui, dá uma coça ali, falam, por que você está fazendo isso, aquela coisa. Ele meio que tenta se desculpar, mas ele acaba sendo solto, não acontece nada. E aí eu não entendi muito bem o conceito desse conto, e aí, assim, não sei, eu posso estar viajando muito, mas pra mim soa meio que como uma crítica velada do autor, de dizer que se fosse um menino negro, talvez aquilo ali não se desdobrasse da mesma forma. Aqui não fala também a cor da pele do menino. Não sei se ele era negro ou se ele era branco, mas enfim, talvez eu esteja viajando, talvez o autor quisesse colocar isso, porque acaba aqui no final do conto, eu vou contar, eu espero que não seja spoiler, mas meio que, enfim, não dá em nada aquilo ali. Aquele roubo ali não dá em nada, ele se solta e vai embora. Não sei se foi isso que o autor realmente quis colocar, mas foi a interpretação que eu tive, porque eu realmente não curti muito esse conto. Mas eu fiquei pensativo. Alguns contos eles têm uma estrutura, e aqui eu digo de estrutura textual mesmo, diferente, por exemplo, assim. Então, quando é um conto que tem uma linguagem bem mais informal do que esse simples, né, que é nessa linha da superfície da história, quando eles são contos mais informais, assim, de conversas de WhatsApp, eles colocam desse jeito, enfim. O texto ele é bem dinâmico, o texto ele é fluido, e assim, são meio que mini contos, sabe? O máximo aqui é 4 páginas, então você lê isso muito rápido. Enfim, é um livro que traz abordagens muito interessantes, fala sobre a vida do homossexual em aplicativos de relacionamentos, fala sobre a vivência a dois, fala sobre términos, são contos bem pesados, esses pra mim foram bem mais fortes assim. O último conto é muito fofinho e, sei lá, faz a gente pensar em muitas coisas, sabe? No geral, é um livro que eu acho muito necessário, é um livro assim que eu daria pra qualquer pessoa, é uma literatura contemporânea gostosa, que se você tá com uma certa ressaca literária, esse aqui é um bom livro. E assim, se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que é que você achou, se você teve interpretação diferente dos contos que eu tive. Enfim, então é isso. Se você já leu esse livro aqui, deixa aqui nos comentários. Se você tem outra sugestão pra me recomendar, deixa aqui também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, é muito importante, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Então, é isto. Até a próxima. Tchau!